No capítulo desta sexta-feira, 18 de fevereiro, da novela O Cravo e a Rosa, Lourdes e Bárbara vão até a pensão de Dona Dalva atrás de Fábio. Ela diz que ela gostaria de saber do mudinho. Dona Dalva, sem saber de nada, pergunta: que mudinho? Lourdes diz: um mudinho que a senhora hospeda, ora essa. Dona Dalva diz que ela tem muitos pensionistas, sim, mas nenhum deles é mudo. Candoca se mete e pergunta qual é o nome do rapaz. De repente o Celso conhece. Celso Pálido diz: mudo não, Candoca, eu não conheço nenhum mudo. Bárbara diz que o nome dele é Fábio. Celso se levanta rápido e diz que ele acha que deve estar havendo algum engano, porque quando a gente vai numa festa, a gente conhece várias pessoas diferentes. Fábio vem descendo as escadas e vê as duas. Candoca e Celso olham para ele. Celso faz sinal com o olhar para ele se mandar de lá. Fábio entende e sobe correndo, tanto que faz um barulho enorme nos degraus. Lourdes e Bárbara se assustam. E Lourdes pergunta: o que foi isso? Catarina, sentada na cama de Petrúquio, consegue pegar a chave do carro dela. Mas ela não contava que Petrúquio iria virar de posição na cama e sair levando ela junto. Ele se espanta, liga a luz e dá de cara com Catarina em sua cama. Ele olha para Catarina e sorri, pensando que ela foi lá porque ela gosta dele e que finalmente se entregaria a ele, como esposa. Ele diz: meu favo de mel, então você veio aqui por vontade própria. Catarina faz cara de assustada e diz que não é isso que ele está pensando. Ele se aproxima de Catarina e diz que ele não está pensando nada. Não, e a chama de favo de mel. Catarina diz que ele está assim porque ela está vendo nos olhos dele e manda ele tirar a mão da cintura dela. Petrúquio manda ela ter calma, porque ela não tem nenhuma razão. Eu tô no meu quarto, acordei com você em cima de mim na minha cama. Catarina grita e empurra Petrúquio. A chave cai na cama. Petrúquio fica decepcionado ao ver a chave e diz que ele não poderia esperar qualquer tipo de carinho dela, não. Você veio aqui por conta da chave do seu carro. Os dois pulam em cima da chave e Catarina consegue pegar ela. Ela diz: pois eu vim sim, e ela tá aqui na minha mão. Ele diz para ela devolver a chave. Você não vai tirar ela de mim porque a chave é minha. Você não seria tão bruto a ponto de arrancar essa chave da minha mão. Ele diz: pois eu arranco. Catarina coloca a chave na camisola e diz que ele não seria atrevido a ponto de tirar a chave de lá. Petrúquio coloca a Catarina de cabeça para baixo para a chave cair no chão. Celso agradece a Candoca por não ter falado nada sobre Fábio. Ela diz que elas procuravam por um Fábio, né? Ele pergunta quando foi que ela percebeu. Ela diz que ela notou que ele queria salvar o amigo dele. Celso se aproxima de Candoca e diz que ela tem um bom coração. É uma excelente cozinheira. Você viu como aquelas duas comeram? Candoca diz que elas rasparam o prato. Celso diz que cada dia que passa ele gosta mais do jeito dela, do jeito delicado dela e da maneira dela demonstrar amizade. Celso vai para beijar Candoca e ela diz: não, beijar aqui dentro de casa não. Celso diz que ela é muito pura, muito suave. Eu gosto disso e acho que toda mulher deveria ser assim, igual a você. Ele diz para ela não se preocupar, porque não é um beijo que alguém vai lançar mal dela. Eu te respeito muito, Candoca, muito. Os dois se beijam. Mimosa diz a Bianca que então ela fez as pazes com o Heitor. Bianca diz que ela não conseguiu resistir. Quando ele me abraçou, era como se tivesse uma lagartixa na minha espinha. Eu senti um arrepio, depois outro e mais outro. Mimosa diz que ela fez mal. O que ele vai pensar dela? Porque ela o perdoou tão depressa, que você é uma menina sem vontade, um catavento. Bianca diz que perto dele ela fica mesmo, parece um catavento. Eu posso até ter tomado qualquer decisão, mas é só ele chegar perto que eu me derreto. Eu acho que nós mulheres somos feitas de açúcar que derrete quando o homem se aproxima e nos põe um chama. Mimosa alerta a Bianca que o Heitor já mostrou as garras e manda ela tomar cuidado para o açúcar dela não virar açúcar queimado. Bianca diz que ela está louca para visitar Catarina. Mimosa pergunta: visitar para quê? Bianca diz: para saber como são as coisas. Mimosa levanta a questão de Catarina querer falar de certos assuntos com ela.
Uma mulher recém-casada e decente não fica falando aos quatro cantos o que acontece entre quatro paredes. Bianca diz que Catarina é irmã dela, e ela só ainda não foi visitar ela porque eles estão em lua de mel, e ela não quer atrapalhar. Mas em breve eu poderei ir lá e vou fazer quantas perguntas eu puder, Mimosa. Mimosa faz o sinal da cruz, e Bianca diz que deve ser maravilhosa a vida de casada. Heitor conta a Dinorá que ele conseguiu voltar com Bianca. Dinorá fica feliz e diz que ainda bem, porque com o resgate que pediram de mamãe, o Cornélio irá ficar limpo. E ela irá ficar a ver navios. Pelo menos você casado com Bianca terei esperanças de ter uma vida confortável. Heitor diz que ele não gosta quando ela fala assim. Ela sabe que ele ama a Bianca e pergunta se é verdade que o resgate é tão alto assim. Dinorá diz que é uma fortuna. O investigador disse que nós podemos tentar baixar, porque por um preço tão alto assim, talvez seria mais prático deixar a mamãe em poder dos raptores. Heitor chama a atenção dela e diz para ela não falar assim da mãe deles. Ela diz, Heitor, eu falei por falar, hein? Mas a melhor maneira é negociar para eles baixarem o preço. Heitor levanta a questão disso poder demorar muito. E se eles fizerem alguma coisa com a mamãe? Fazer o que com a mamãe naquela idade? Heitor diz, ora, cortar a orelha para se vingar. Dinorá diz que se for para baixar o preço, os raptores podem ficar com as duas orelhas dela. É só ela mudar o penteado e colocar os cabelos em cima, que não dará nem para notar. Heitor fica olhando para ela espantado. Josefa bate em um dos raptores porque ele está roncando e ela não consegue dormir. Ela diz acorda e pergunta por que ele não vai dormir longe de lá. Ele diz para que a senhora não tente fugir durante a noite. Ela diz que ela nunca suportou o ronco dos meus... quer dizer, do meu marido. Não vou agora suportar o seu ronco, que é um estranho para mim. Ele diz, eu não ronco tão alto assim. Ela diz, não? Por acaso você já se ouviu roncando depois de dormir? Ele fica pensativo. E ela continua, não, né? Porque não pode, você tá dormindo e não ouve. Ele diz que ela deve ter sono leve por causa da idade e manda ela ir dormir. Vai deitar nessa cama, a senhora pode tentar adormecer, que eu só vou dormir depois. Assim, se eu estiver roncando, fazendo muito barulho, a senhora não escuta, tá? Vai dormir. Dona Josefa cai rápido no sono e começa a roncar alto. E ele que já fica com raiva pelo ronco dela. Lindinha diz a Januário, com um sorriso enorme no rosto, que Catarina vai embora. Januário pergunta o que foi que ela fez. Lindinha diz que não precisou fazer nada, ela já está decidida. Januário sente pena de Petrúquio e diz que ele gosta muito dela. Dá para ver no fundo dos olhos dele. Lindinha diz para ele não falar isso, porque Petrúquio está iludido. É como se tivesse uma nuvem no olho dele. Quando a nuvem passar, ele vai ver eu. Todos vão para a porta olhar Petrúquio e Catarina brigando. Calixto pergunta o que eles fazem. Lindinha diz para eles não fazerem nada não, porque em briga de marido e mulher ninguém deve se meter. Mas isso não é briga de casal, é uma guerra, eu vou lá. Neca impede Calixto de ir e diz que Lindinha tem razão. É melhor deixar eles se entenderem. Calixto diz que ele nunca ouviu falar de um casal que se matasse dessa maneira. Januário diz que ele já ouviu falar assim. Neca diz, tá vendo, tem casal que briga. Bom, só que os que eu conheci se matou mesmo. Calixto manda ele parar de falar bobagem. Eu vou lá antes que o seu Petrúquio cometa um assassinato. Ou então ela mate ele primeiro. Meu Deus do céu. Mas é isso que é um casamento? Neca manda ele esperar porque eles estão se aquietando, falando mais baixo. É melhor você não ir, hein? Você pode chegar lá na hora errada. Lindinha diz que agora ele tem que ir mesmo, para ver se tem alguém vivo lá. Se o senhor preferir, eu vou. Não, Lindinha, deixa os gritos estão baixando. Eu acho que agora eles estão começando a se entender. Petrúquio pega a chave do chão e Catarina manda ele devolver a chave dela. Ele sobe na cama e diz que ele nunca irá devolver e que agora ele irá guardar num lugar que ela nunca irá encontrar. Ela diz para ele saber que ela vai embora de lá de qualquer maneira, ele queira ou não. Eu vou no meu carro porque o carro é meu. Petrúquio diz que ela deveria vender o carro dela, porque a fazenda não é mais só dele, é dela também. Você casou comigo, a gente tem que lutar junto pelo que é nosso. Catarina diz, eu lutar por essa fazenda, esses pastos secos e essas vacas magricelas,
E as galinhas depenadas nem pensar. Ela diz: quer saber de uma coisa? Eu vou embora agora, me dá a minha chave. Petrúquio diz que ela não vai embora porque eles estão juntos e casados pela lei da igreja e a gente não pode se separar, nem que a morte nos separe. Ela diz: pois então eu te mato agora. Os dois começam a brigar e Petrúquio diz que ela não vai matar ele. Ele manda ela parar e abraça ela para ela se acalmar. Os dois se olham e se beijam apaixonadamente. Catarina abraça Petrúquio, que fica feliz. Calisto fala alto, eles estão ficando cada vez mais quietos. É hoje. Catarina escuta e empurra Petrúquio. Ela sai correndo do quarto. Ela diz que ouviu muito bem os comentários e pergunta o que eles estão fazendo acordados a essa hora da noite. Calisto diz que eles ouviram os gritos dela e ficaram preocupados. Catarina diz a Petrúquio que ele expôs ela. Se não bastasse aguentar você, ela ainda tem que servir de piada para esse bando de roceiros. Petrúquio pergunta se ele pode saber o que eles estão fazendo lá e chama eles de bando de mexeriqueiros. Calisto diz que ele já falou que eles ficaram preocupados pelos gritos de Catarina. Neca diz que eles acharam que ele iria matar alguém. Petrúquio manda eles saírem porque é bem capaz de matar alguém mesmo. Sai, sai, sai! E todos saem de lá. Catarina pega Carijó no colo e fica pensando no beijo dela e de Petrúquio. Já Petrúquio sorri sozinho na cama dele, lembrando que pegou Catarina na cama dele. Ele esconde a chave do carro de Catarina debaixo do colchão, onde ele esconde o dinheiro dele. Catarina dá bom dia a Neca, que diz só se o dia estiver bom para a senhora, porque na vida de pobre como eu nunca tem nada de bom. Olha, dona Neca, eu não tenho por hábito pedir desculpas. Neca diz que não precisa porque ela nasceu rica, e rico não precisa pedir desculpas, porque pobre é que sempre está errado. Catarina diz que ela não terminou ainda. Ontem, quando eu chamei vocês de ridículos, eu estava coberta de razão. Onde já se viu ficarem espionando eu e aquele grosseirão lá que eu me casei durante a noite? Neca diz que ela já falou que eles ouviram o grito dela e eles ficaram com medo, foi só pro seu bem. Catarina diz que ela reconhece que eles ajudaram ela. Ela não sabe o que poderia ter acontecido, eu não quero nem imaginar. E além do mais, você tem sempre tentado me ajudar, portanto vamos deixar o dito pelo não dito. Bom, vindo da senhora, que é sempre tão brava, essas palavras parecem até flores caindo do céu. Sente aí que eu vou lhe fazer um café. Catarina diz que se Petrúquio chegar, vai colocá-la no olho da rua. Neca diz que ele está errado. Ele precisa saber que está errado. Eu vou lhe dar café, depois a gente vê o que faz. Lindinha cobra do jeito que é e escuta a Neca falando que vai dar café para Catarina. Calisto pergunta a Petrúquio se eles atrapalharam alguma coisa. Petrúquio diz que foi a primeira vez que ele sentiu Catarina nos braços dele realmente. Quase mansa, cheguei até a pensar que a gente não iria se separar nunca mais. Aí ela ouviu você gritando na porta, né, Calisto? Aí ela me empurrou. Lindinha pede desculpas por se intrometer na conversa, mas ela precisa dizer para depois ele não ficar acusando ela de ser dos contra. Petrúquio manda ela desembuchar logo. Lindinha diz que ela viu Neca dando comida para a dona Catarina. Ainda agora, ela está lá na mesa da cozinha tomando café. Petrúquio se vira e diz: ora, Lindinha pede para ele não dizer que foi ela, porque ela não quer se passar por ruim. Ele sai furioso para ver a cena. Calisto olha com raiva para Lindinha, condenando o que ela fez, e ela disfarça e vira o rosto. Catarina prova a manteiga com o pão e diz que ela é muito saborosa. Neca diz que eles que fazem aqui na fazenda. Catarina diz que esse queijo como é macio. Petrúquio aparece e diz que é o mesmo queijo que ela desdenhou quando ele levou na casa dela. Você disse que era gorduroso, lembra? Catarina disfarça e diz que esse deve ter saído bom por acaso. Porque se você fizesse queijos tão perfeitos, não estaria a ponto de perder as calças. E nem estaria exigindo que eu vendesse o meu carro para pagar suas contas. Petrúquio diz que ela vai engolir as palavras dela, assim como hoje ela está engolindo as maldades que ela falou do queijo dele.
Mas eu não vim aqui para brigar com você, não. Você nem merece resposta. A minha história é com você, dona Neca. Você me desobedeceu. Neca diz que ela não poderia deixar a dona Catarina passar fome. Olha só como ela tá branquinha. Petrúquio diz que ela está vermelha, feito um tomate, isso sim. Ele diz que ele tinha razão. Ela deve estar dando comida para Catarina desde o momento que ela chegou nessa casa. Eu estranhei Catarina não estar sentindo fome. Ela não está sentindo fome porque está com a pança cheia. Catarina diz para ele não brigar com a dona Neca, e sim com ela. Petrúquio manda a Neca preparar as trouxas dela, porque ela está no olho da rua. Neca diz para Petrúquio que ela não sabe nem para que lado da estrada ela deve ir. Eu estou enfurnada aqui anos após anos. Catarina diz que ele não tem o direito de fazer isso, só porque ela tentou me ajudar. Pois agora é que eu faço mesmo. Rua, Neca, rua! Neca sai de lá chorando, e Catarina olha para a cara dele com raiva e se retira para o quarto dela. Calixto diz para a sobrinha que ela não deveria ter feito o mexerico da Neca para o seu Petrúquio. Agora ele vai ficar bravo com ela. Lindinha diz que ele já estava bravo com ela, porque ela tentou dar a chave do carro para Catarina. Calixto diz que ela estava errada. Ela iria afastar a mulher do marido e isso não se faz. Lindinha diz que Catarina não gosta dele e ele não merece uma mulher que não dê valor a ele. Neca aparece e diz: foi você, né, Lindinha? Só pode ter sido. Ela olha para Calixto e diz que nem ele nem Januário teriam coragem de fazer uma maldade dessas com ela. Lindinha se faz de besta e diz: eu o quê? Neca diz para ela não se fazer de inocente. Você foi contar que eu estava dando comida para a dona Catarina. Lindinha diz: ave, Neca. Calixto assume que foi ela sim, mas diz que foi por medo. Ele é testemunha, porque o seu Petrúquio pensou que ela também estaria ajudando a dona Catarina. Neca diz que ele é cego, ele não sabe a sobrinha que tem. Calixto diz para ela não ofender Lindinha, que é uma flor de inocência. Deixa, tio, deixa, ela tá destemperada. Você pode falar o que você quiser, Neca, porque no meu coração não tem lugar para ódio não. Pois fique sabendo o que você fez. Ele me botou no olho da rua, Calixto. Oh, meu Deus do céu, para onde você vai, Neca? Eu lá sei, eu vou andar aí pela estrada sem rumo. Esperar que Deus me ajude. Quem sabe em qualquer fazenda dessas eu acho um galinheiro velho que eu possa dormir. Calixto pergunta pelas primas dela do interior. Como é que eu posso aparecer lá sem ter avisado de algum jeito? Elas não sabem nem se eu tô viva ou morta. Você viu o que você fez, Lindinha? Ah, tio, eu tô com meu coração partido. Neca arruma as coisas dela no quarto chorando. Januário chama a atenção de Lindinha e diz que Neca não merecia isso. Catarina aparece no quarto de Neca e diz que ainda bem que ela ainda está lá. Neca diz que quer ir embora de lá o mais rápido possível, porque ela foi muito maltratada lá por essa gente ingrata. Catarina fala que ela vai provar para ela que ela não é ingrata. Ela foi a única pessoa que ajudou ela desde quando ela chegou lá. Eu não posso suportar a ideia de você ir para a rua, quem sabe não tem nem onde morar. Catarina mostra um papel e diz que essa carta é para as amigas dela, Lourdes e Bárbara. Elas são do movimento feminista que eu pertenço. Elas não têm dinheiro, mas podem arrumar um emprego para você. Assim você não irá ficar desamparada. Neca pega a carta e diz que ela não sabe nem como agradecer a ela. Catarina manda ela esperar e diz que ela ainda não terminou. Eu ainda não trouxe as minhas joias. Elas ficaram em casa e o asno do meu marido ainda não foi pegar elas. Mas eu usei esses brincos aqui no meu casamento. Eu quero que você fique com eles. Neca diz que isso deve valer uma fortuna. Catarina diz: eles custam um bom dinheiro. Vai dar para você se manter por algum tempo. Neca diz que ela não merece. Catarina diz que ela não pode deixar quem ajudou ela ficar ao relento. Vamos, pegue logo de uma vez, antes que eu fique irritada. Neca diz que todo mundo diz que a senhora é uma onça, mas para mim a senhora é uma onça boa. Eu posso lhe dar um abraço? Neca abraça Catarina. Calixto diz a Petrúquio que ele não poderia colocar a Neca no olho da rua.
Petrúquio sorri e Calixto diz: ainda por cima da risada? Petrúquio diz que ele só deu um susto em Neca para ela não desobedecer ele e para Catarina tomar jeito também e não ficar abusando da Neca. Calixto pergunta o que ele quer com isso. Petrúquio diz que ele quer que Catarina vire a mulher dele de verdade. Ela casou e não casou, fica na fazenda como se estivesse hospedada num hotel de luxo. Se eu deixasse, subiria no meu ombro. Quer comer então? Que aprenda a cozinhar, senão vai passar a vida toda sendo servida como se fosse uma rainha. Calixto diz que Neca já deve ter ido embora a uma altura dessas. Petrúquio diz: será? E Calixto responde que sim. Cornélio se encontra com um dos bandidos que contratou. O bandido diz que ele deveria colocar ele num saco amarrado e jogar nas profundezas do rio Tietê. Cornélio diz para ele não fazer isso. Ele fez de tudo para marcar esse encontro. Ele não sabe o risco que ele está correndo. O bandido pergunta onde ele estava com a cabeça. Cornélio, ingênuo, diz no pescoço. O bandido fala que se ele continuar assim, ela não irá permanecer muito tempo no local. Caro senhor Cornélio Valente, nós tínhamos um acordo. Eu raptei a sua sogra por uma boa quantia. Era um acordo de cavalheiros. Como pode chamar a guarda? Cornélio diz que ele não chamou a guarda. Foi um velho amigo daquela velha ranzinza. Ele que fez a denúncia e ainda por cima eu tenho um investigador em casa dia e noite. O bandido diz que isso não poderia ter acontecido. Será que o senhor não percebe que se eu for pego, a primeira pessoa que eu irei denunciar é o senhor? Cornélio diz que ele não queria que fosse um rapto de verdade. Era só um susto para amansar minha sogra. Ele diz: pois num rapto de verdade, agora eu não posso simplesmente voltar atrás e soltar a sua sogra. A minha vida não é nada agradável ao lado dela naquele cativeiro. O senhor vai pagar mais. Qualquer um pagaria muito mais para ficar longe de uma sogra como ela, entendeu? Cornélio balança a cabeça que sim. Celso aparece na casa de Dinorá. Ela diz: você? Celso pergunta se ele pode entrar. Dinorá pede licença para um guarda e diz que ela tem que resolver um assunto. O guarda se retira. Dinorá pergunta o que ele faz lá. Celso diz que ele não suporta mais ficar longe dela. Eu não consigo entender como você pôde se separar de mim tão friamente assim. Dinorá pergunta se ele está louco. Vai tentar me agarrar dentro da minha casa? Afarte-se ou eu grito e digo que você é um tarado. Então prometa que não irá me abandonar novamente. Eu não acredito que você tenha me esquecido tão rapidamente. Ela diz que esquecê-la não esqueceu, mas eu tenho que me concentrar para encontrar minha mãe. Celso pensa que Dinorá está desprezando ele por causa do homem que estava lá com ela. Ela diz que ele é um guarda e pede mais respeito. Eu não sou nenhuma devoradora de homens não, viu? Então, por favor, diga que vai me encontrar. Ela diz: Cornélio chega em casa e vê Celso lá. Ele pergunta: o que esse rapaz está fazendo aqui?